Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui eu te ajudo a resolver problemas jurídicos, mitigar os riscos dos seus negócios empresariais e também proteger o seu patrimônio e a sua família. Hoje nós vamos responder uma dúvida comum entre as famílias na hora de realizar o inventário dos pais. Será que os herdeiros respondem pelas dívidas deixadas pelo falecido? Essas dívidas passam dos pais para os filhos após o falecimento? Como a família deve então conduzir essa situação dentro do inventário para resolver essas pendências financeiras deixadas pelos pais e não responder pelas dívidas por parte dos filhos? Nesse vídeo eu vou te passar duas orientações muito úteis que irão te ajudar. Primeiro, o que fazer com as dívidas do falecido dentro do inventário. E segundo, eu vou esclarecer os limites dessas responsabilidades dos herdeiros sobre a dívida dos pais falecidos. Se o tema inventário te interessa, eu gostaria inclusive de lembrar que temos aqui sim outros vídeos a respeito do tema no canal. Inclusive uma playlist especial sobre inventário, com vídeos que esclarecem dúvidas e trazem também um passo a passo de como fazer o inventário de maneira segura e econômica, devendo a sua família sempre contar com o suporte de um advogado e um profissional da sua confiança. O Código Civil prevê em seu artigo 1796 que o inventário deve ser iniciado em 30 dias contados do falecimento. E existem dois tipos de inventário permitido na nossa legislação. O primeiro, que é o formato judicial, que é feito através da propositura de uma ação na justiça, para que seja feita a partilha dos bens do falecido entre os herdeiros perante um juiz, com a expedição do documento chamado formal de partilha. E o segundo tipo de inventário, que é o extrajudicial. Esse é feito perante o cartório de notas por meio da lavratura de uma escritura pública de inventário e partilha. Em quaisquer dos casos, os herdeiros devem o quê? Arrolar os bens, direitos, passivos e dívidas do falecido para a formação do espólio, que é a figura jurídica que reúne esses bens e direitos e passivos. Ao final, o saldo positivo dos bens e dos direitos do falecido é que deverão ser partilhados entre os herdeiros, conforme seja descrito no testamento, se existir, ou observando a ordem de vocação hereditária do artigo 1829 do Código Civil, que prevê a destinação para os filhos, para os pais, para os cônjuges ou para os irmãos. Se o falecido tiver deixado dívidas, a primeira orientação jurídica é que essas dívidas sejam discriminadas dentro do procedimento de inventário. Os débitos do falecido devem sim ser listados dentro da chamada dívidas e passivos na declaração de bens e direitos. É importante identificar essas dívidas dentro do procedimento do inventário para que a própria família possa apurar o valor real da herança do falecido e assim possa pagar menos imposto de transmissão somente sobre o saldo remanescente desses bens de direitos do falecido, após deduzidas então todas as despesas com as dívidas. Isso é importante porque trará uma enorme economia para a família sobre o TCMD, que gira em torno de 4 a 8% sobre o valor da herança, calculado sobre o valor dos bens atualizados, que é o valor venal de mercado, que é atribuído pelo Estado da Federação aonde se localizam os bens móveis, onde se processará o inventário ou aonde se localizam os bens imóveis. A segunda orientação que eu queria te passar é que os herdeiros devem quitar as dívidas do falecido antes de realizar a partilha do seu patrimônio, a fim de evitar que os herdeiros venham responder pelas dívidas do falecido após encerrado o procedimento de inventário. O patrimônio do falecido é que responde pelas dívidas que ele deixou no ato do seu falecimento. Todos os débitos do falecido devem ser pagos pela família com o próprio patrimônio do falecido, antes de efetuar a partilha dos bens dentro do procedimento de inventário. Por isso, a família deve ter a clareza de vir a considerar como herança e partilha somente o eventual saldo positivo desse patrimônio do falecido, ou seja, o que efetivamente vier a sobrar dos bens e direitos depois de quitadas todas as dívidas do falecido.
Caso a família não respeite essa regra e venha fazer partilha de bens e direitos do falecido sem o pagamento das suas dívidas, os herdeiros responderão pelos débitos do falecido dentro dos limites e dos valores correspondentes ao patrimônio que foi partilhado indevidamente. Cada herdeiro responderá individualmente por essas dívidas dentro da proporção de bens e direitos que tiver recebido da herança, uma vez que o patrimônio foi transferido para os herdeiros de maneira irregular, sem o pagamento das dívidas do falecido primeiro. Portanto, fique atento que a nossa legislação é clara ao dispor nesse sentido por meio dos artigos 1792 e 1997 do Código Civil e das várias decisões judiciais sobre o assunto. Proteja a sua família segundo a lei e faça o procedimento de inventário da maneira correta, pagando primeiro as dívidas do falecido e depois fazendo a partilha da herança somente sobre o saldo positivo dos bens e direitos do falecido. Ok? Alguma dúvida? Então, deixe seu comentário, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos e também nos grupos de WhatsApp. Ajude a mais pessoas ficarem bem informadas e saberem dos seus direitos e obrigações conforme a lei. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau!